Olá a todos, eu sou o Renato Cassol, sou médico infectologista e vou falar para vocês hoje sobre alguns conceitos de controle de infecção e apresentar a Portaria 2616 de 1998. A portaria criada em 98, ela na verdade ela cria o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas e sistemáticas com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Nota-se que eles falam em redução máxima possível e não redução a nível zero, porque nós sabemos que isso é praticamente impossível. Para uma adequada execução do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que é o PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH, órgão de assessoria e autoridade máxima da instituição, e de execução das ações de controle de infecção. Então, nesse organograma, a CCIH ficaria diretamente abaixo do diretor do hospital, ou aquilo que for considerado a autoridade máxima do local. A portaria 2616 ainda fala que a CCIH deverá ser composta por profissionais da área da saúde, todos eles com nível superior, formalmente designados. Os membros da CCIH serão de dois tipos, consultores e executores. Os executores se chama CIH, é aquilo que a maioria das pessoas chamam de controle de infecção hospitalar, composto por médicos, enfermeiros, farmacêuticos. A CCIH tem representantes de várias áreas cirúrgicas, áreas clínicas, bloco cirúrgico, CME, enfim, várias partes. Como exemplo das atribuições da CCIH, podemos citar a vigilância epidemiológica de infecções hospitalares, investigação de surtos, capacitações técnicas do quadro funcional, uso racional de antimicrobianos, normas e rotinas técnico-operacionais. A portaria ainda fala alguns conceitos que também podem ser discutidos depois com mais profundidade, mas ela fala, por exemplo, sobre infecção comunitária. Qual é o conceito? É aquela infecção constatada ou incubação no ato da admissão do paciente, desde que não relacionado com internações anteriores em hospitais. Aqui o conceito poderia se trocar hospital por áreas de assistência à saúde, porque não se poderia falar sobre infecção comunitária um paciente que tenha vindo, por exemplo, de um asilo. Então, o termo mais correto e mais atual seria trocar o hospital por uma área de assistência à saúde, seja ela qual for. Já a infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que pode se manifestar durante a internação ou após a alta. Esse após a alta é uma data que depende do tipo de procedimento, por exemplo, que o paciente tenha feito dentro do hospital. Geralmente se considera até 30 dias, 60 dias a alta, uma infecção seria atribuída ao hospital. Mas, por exemplo, em cirurgias onde existe a colocação de próteses de joelho, prótese de quadril, por exemplo, esse prazo aumenta para até 1 ano. Então, qualquer tipo de infecção nessas próteses, até 1 ano após a alta, é considerado como uma infecção hospitalar e deve ser lançado nos dados de controle de infecção. Quando não se conhece o período de incubação de um micro-organismo e o paciente vem a desenvolver uma infecção, se considera como um número 72 horas. Então, aquele paciente que tiver uma infecção 72 horas após a admissão hospitalar, ele vai ser considerado como uma infecção relacionada à assistência à saúde. Claro que existem casos que o paciente pode ser considerado como infecção hospitalar ou relacionada à assistência à saúde antes de 72 horas. E isso acontece geralmente quando existem procedimentos cirúrgicos, terapêuticos, que são feitos antes desse período. Por exemplo, o paciente é admitido eletivamente, ele faz uma cirurgia qualquer, eletiva, no primeiro dia de admissão, e essa cirurgia vem a infectar
no segundo dia, por exemplo. Apesar de ele estar menos de 72 horas no hospital, essa infecção é considerada como hospitalar. Não necessariamente tenha germes hospitalares. Isso não quer dizer, infecção hospitalar não é igual a germe hospitalar. Ele pode ter um germe da sua própria flora, provavelmente terá, ou ele pode ter um germe realmente que esteja circulando dentro do hospital. Ainda na portaria 2616 fala sobre a classificação das cirurgias. As cirurgias podem ser classificadas em limpas, potencialmente contaminadas ou infectadas. Nas cirurgias limpas, os tecidos são estéreis ou passíveis de descontaminação. A ausência de falha técnica cirúrgica grosseira, elas são na sua grande maioria eletivas e sem drenagem aberta. Não pode ter dreno, não pode ter tecido que não seja passível de descontaminação. Por exemplo, já citei cirurgia de prótese de joelho. É uma cirurgia limpa. Cirurgia de herniorrafia, desde que a hérnia não esteja em sofrimento de alça, também é limpa. Cirurgia de colocação de prótese mamária, por exemplo, é uma cirurgia limpa. Nas potencialmente contaminadas, os tecidos colonizados ou não passíveis os tecidos são colonizados ou não passíveis de descontaminação. Pode acontecer falha técnica cirúrgica discreta, existe a possibilidade de drenagem aberta e cirurgias do trato digestivo, urinário e respiratório sem contaminação significativa. Então aqui entram todas aquelas cirurgias onde envolve alça intestinal, por exemplo, que não são passíveis de descontaminação. Na contaminada, os tecidos podem ser recentemente traumatizados ou abertos, então cirurgias de trauma, a maioria são contaminadas. Falha técnica cirúrgica grosseira, cicatrização por segunda intenção, grande contaminação a partir do tubo digestivo e colonização por flora bacteriana abundante. Então, essas cirurgias são consideradas como contaminadas, né? Diferente de infectadas, que nós vamos ver agora. As infectadas são cirurgias em órgãos ou tecidos com presença de processo infeccioso ou tecido necrótico. Essas cirurgias aqui são cirurgias que necessitam de antibiótico-terapia, não profilático, mas sim antibiótico-terapia de tratamento. Esses pacientes já estão com processo infeccioso em atividade, né? Poderia citar para vocês aqui colangite. Colangite, que vai ser operado, por exemplo, a vesícula, ela é considerada uma cirurgia infectada e o paciente vai ter que tratar com antibiótico-terapia, além de ter a abordagem cirúrgica, seja ela qual for. Falando agora sobre prevenção de infecções, o CDC no site dele mostra os 12 passos para prevenir a resistência aos antimicrobianos em pacientes hospitalizados, né? Quais são esses passos? Prevenção de infecção com vacinas, retirada precoce dos catéteres, mirar no patógeno, ou seja, quando fizer o diagnóstico e o tratamento, ser um diagnóstico de tratamento efetivo, não tratar, por exemplo, pacientes colonizados, né, sim, somente infecção, ter acesso aos especialistas, praticar controle de infecção, gerar, a CCH faz isso, os dados locais, tratar infecção, não contaminação, tratar infecção, não colonização. Os Estados Unidos têm muito problema com gram-positivos, né? Então eles, no 9º passo, eles falam para ter uso criterioso da vancomicina, né? O item 10 ali é parar o tratamento quando curado, ou seja, não estender a antibiótico-terapia por muito mais tempo do que seja necessário. Isso é um problema clássico em países de terceiro mundo, que se trata dos pacientes por muito tempo e com doses pequenas. O conceito mais atual é justamente tratar o paciente por menos tempo com doses otimizadas. Ter um bom laboratório que consiga isolar os patógenos adequadamente e isolar os pacientes que estejam contaminados, né? Para que eles
contaminados ou colonizados, para que eles não transmitam esses germes para todo o hospital ou para os demais pacientes, né? Ainda sobre o uso de antimicrobianos, a gente pode falar sobre algumas coisas que o CDC também apresenta. Então, por exemplo, tu tem um pool bacteriano, né, e nesse pool bacteriano existem algumas cepas resistentes aos antimicrobianos. Quando existe exposição aos antimicrobianos, principalmente por período de tempo prolongado, em doses subótimas, existe uma seleção darwiniana, né, onde todas essas cepas raras que já têm intrinsecamente uma resistência aos antimicrobianos acabam se tornando as cepas predominantes. E isso é pelo uso direto da exposição de antimicrobianos. Quanto maior o espectro do antimicrobiano, maior as chances de selecionar cepas resistentes. Existe ainda a possibilidade de uma bactéria suscetível sofrer uma mutação e se transformar numa bactéria resistente. Essa mutação geralmente acontece quando essa bactéria suscetível acaba tendo contato com bactérias resistentes, já previamente resistentes. E através de transferência genética acaba adquirindo os mecanismos de resistência bacteriana necessários para se perpetuar mesmo na presença de antimicrobianos de largo espectro. Já em 1850, Semmelweis provou que a higienização das mãos é um passo importante para conter as infecções hospitalares. Apesar de ser um dado antigo, já um dado de 1850, mais ou menos, mesmo assim a adesão média global à higienização de mãos chega no máximo a 50%. Média. Se sabe, e o CDC salienta bastante isso, né, que a mão do profissional de saúde é passível de transmissão de germes resistentes aos pacientes. Esses germes resistentes acabam transferindo o seu material genético para os outros germes já colonizantes dos pacientes. E isso faz com que a microbiota do paciente se transforme numa microbiota preparada para suportar a pressão dos antimicrobianos. Isso aumenta enormemente a falha terapêutica. Aqui no site da Anvisa, eles falam sobre os 5 momentos de quando se deve higienizar as mãos. Então, o momento 1 é antes do contato com o paciente. O momento 2 é antes da realização de procedimento asséptico, o que eu consideraria como uma derivação do 1, porque antes de realizar um procedimento asséptico também é um antes de contato com o paciente. O 3 é após o risco de exposição a fluidos corporais. O 4 é após o contato com o paciente. E aí eu considero o item 3 como o item 4 também, porque após o risco de exposição a fluidos, não deixa de ser após o contato com o paciente. Então eu simplificaria para 2 passos. O passo antes do contato paciente e após o contato paciente. Porque sabemos que a área em volta do paciente, peripaciente, equipamento médico, bancadas próximo ao paciente, o próprio leito, a cama do paciente, ela também fica colonizada com os germes do paciente. Então, o item 5, após o contato com áreas próximas do paciente, eu consideraria também como um contato com o paciente. Então, poderia, uma forma de se decorar mais facilmente quando se deve higienizar as mãos, se higienizar imediatamente antes do contato do paciente e imediatamente após o contato do paciente ou suas áreas ao redor. Lembrar que a higienização das mãos não é opcional, é sinal de competência, profissionalismo e respeito. Eu agradeço e tenho um bom dia a todos.